Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui novamente. Na aula de hoje, iremos trabalhar a relação do verbal e não verbal em textos. Assim, nós iremos perceber como se dá esse processo de relacionar o texto verbal com o texto não verbal em diferentes tipos textuais, para que possamos compreendê-lo como um todo. Agora, falando em textos, eu sei que vocês já viram aí diversos conceitos acerca de texto, mas eu trouxe um aqui para que possamos relembrar o conceito. Vamos relembrar agora? Observe. Texto. Um texto é uma manifestação da linguagem. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Isso mesmo. Quando estamos falando em texto, nós estamos falando de uma mensagem que saiu de um emissor e que foi compreendido pelo receptor. Então, vocês observem que quando trazemos aí este conceito, nós podemos ver um texto sendo manifestado através de uma imagem, de um gesto, de uma palavra, de várias frases, de diferentes maneiras. E quando falamos em manifestação da linguagem, nós estamos percebendo aí que a linguagem de um texto, ela também pode acontecer de diferentes maneiras. Temos então a linguagem verbal, a linguagem não verbal e temos também a linguagem que nós falamos que é mista. Vamos ver agora e diferenciar cada uma dessas linguagens? Observe agora o primeiro texto. Olha só. Os dois lados do rio, de Amanda Gabriele Dutra Alves. Diz assim: lá de longe eu vi as crianças ricas no shopping comprar. Lá de longe eu vi as crianças pobres no barranco a chorar. Lá de longe eu vi as crianças ricas um tacacá saborear. Lá de longe eu vi as coitadinhas pobres na poeira se apagar. Lá de longe eu vi as crianças ricas só estudar. Lá de longe eu vi as crianças pobres também da família cuidar. Lá de longe eu vi muitas mudanças o Acre passar. Mas o rico sempre no domínio, e o pobre com as lutas sua mão calejar. Este texto, crianças, ele foi escrito por uma aluna, a Amanda Gabriele Dutra Alves, lá da Escola Padre Carlos Casavecchia. Ele foi semifinalista na Olimpíada de Língua Portuguesa em anos anteriores. E veja que a autora, ela utilizou-se apenas de palavras para que ela possa expressar os dois lados do rio, do rico e do pobre, que ela fala aí no decorrer do texto. Então observe que a autora somente fez o uso de palavras. Então vamos ver agora o conceito a respeito dessa linguagem verbal? Olha só. Linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade ou na escrita. O termo verbal vem do latim verbum, que significa palavra. Isso mesmo. Então, tanto na escrita quanto na forma falada, nós temos palavras, então nós temos uma linguagem que é verbal. Mas nós temos um outro tipo. Vamos ver agora? Observe. Temos aí os emojis. Veja que é uma linguagem bem rápida, que acontece e que é compartilhada hoje de forma bem rápida, principalmente nas redes sociais. Então, veja que um sentimento meu pode ser traduzido por meio de um emoji ou de uma carinha dessas que vocês estão vendo aí. Não é preciso nem que eu fale em palavras. Se eu enviar para alguém um emoji desse, o receptor, ele vai entender muito bem o meu sentimento, meu estado, por meio de um emoji apenas. Veja que nós não temos nenhuma palavra escrita, nós temos apenas uma mensagem que é traduzida por meio de um desenho, um emoji, no caso. Vamos ver agora o conceito a respeito de linguagem não verbal, que este é um texto não verbal. Observe. Linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo, os gestos, a postura, as ilustrações, as placas para transmitir suas mensagens. Muitas vezes nós estamos no trânsito e nos deparamos com uma placa de trânsito. Não tem nenhuma palavra, mas o receptor, ao entender a mensagem, também é considerada como texto.
Agora vamos ver um outro texto para que possamos definir um outro tipo de linguagem. Observe. Olha só, se você tiver este texto, observem os personagens, os objetos, né, o comportamento de cada um deles. Será que você pode compreender somente por meio dessa imagem o que está acontecendo? Talvez você consiga entender algumas coisas, outras não. Talvez nós não vamos entender o texto em sua totalidade. E agora? Vamos ver se fica mais fácil? Observe. Ah, agora nós temos a palavra. Então vejam, já perceberam aí a imagem, agora vamos ao uso da palavra. Diz assim, olha, o balão, ele tem um rabicho que é puxado para um personagem que até então não apareceu no primeiro quadrinho. E diz assim, cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. No outro quadrinho, nós já percebemos de quem é essa fala. Aí o que acontece? O Cascão, ele diz, tô com os pés sujos, não posso entrar com os pés sujos, né? Ou de pés sujos. Aí o que ele faz? Ele entra não de pés ou com os pés sujos, mas ele entra com as mãos ou de mãos sujas, que dá a mesma coisa. E ele ainda fala assim para a mãe, observe. Tá bem, mãe. Ele ainda diz que entendeu, né? Então observem, crianças. Veja que neste texto, talvez se nós estivéssemos somente a imagem, no caso da linguagem não verbal, nós não entenderíamos o texto como um todo. Diferentemente, né, se nós tivéssemos também a palavra, que é a linguagem verbal. Veja que quando nós temos um texto como esse, nós devemos tomar muito cuidado, porque aqui nós temos um tipo de linguagem específica. Vamos ver qual é? Observe. Uma linguagem mista. É a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal na comunicação. Então, como eu falei, quando eu tenho textos em que eles têm a linguagem mista, a linguagem verbal com a não verbal, para que eu possa compreendê-lo como um todo, eu tenho que relacionar os dois. Eu não posso deixar nenhum nem outro de lado, mas relacionar, porque eu só vou conseguir entender se estiver os dois, porque os dois acabam se complementando. Agora imagine comigo uma situação bem específica. Olhe só para o texto. Observe esta criancinha bem bonitinha. Veja que se nós tivéssemos aí a figura da mãe, uma mãe, né, bem brava, com a expressão bem fechada. Só que a mãe olha para o filho e diz, olha, eu amo você. Gente, que estranho. A palavra, a linguagem verbal diz uma coisa, mas a linguagem não verbal, que são as expressões, os gestos, né, da mãe, dizem outra coisa. Que estranho isso, né? Então veja que nessa situação ou neste texto, nós temos que entender com a linguagem verbal e a não verbal. Faltando uma dessas, nós não entenderíamos a mensagem. Vamos ver outros textos para ver como isso funciona? Olha só este texto. Observe tudo. Os personagens, as expressões, os objetos, os comportamentos de cada um. E aí, deu para você entender esse texto? Até então, ele é um texto de linguagem não verbal. E agora? Agora nós temos uma linguagem mista, né, que compreende aí o verbal com o não verbal. Agora acredito que vocês vão entender melhor. Veja que no primeiro momento nós temos aí a fala da Mônica, né? Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí o Cebolinha vai e responde, adivinha? Olha só, a partir dessa outra linguagem, eu consigo complementar a primeira mensagem. Então veja que eu preciso dos dois, né? Provavelmente o Cebolinha está com raiva, por quê? Porque ele estava fazendo todo o trabalho. Eles estavam brincando de casinha, só que o Cebolinha, ele ficou com toda a responsabilidade do trabalho de casa. Por isso que ele não queria mais brincar. Vamos ver outras possibilidades? Agora sim, olha só, diz assim, agora vai. Temos também dois personagens, que nós não sabemos quem são eles. Mas que o primeiro, né, diz assim, nossa, que legal. Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. No outro momento, nós também temos dois personagens. Só que ele, ou seja, falou alguma besteira. Por quê?
Porque a outra personagem, agora ela nos diz quem é. É a namorada dele. E ela ficou satisfeita, observe as expressões. E aí nós temos um balão de pensamento, em que ela imagina logo, opa, se ficou fácil de comprar casa, então ele vai comprar casa, nós vamos nos casar. Veja que em volta dos dois aí tem uns coraçõezinhos. Então veja como ela ficou feliz. E nós só conseguimos entender que ela era namorada do rapaz por meio das duas linguagens, né? Uma complementando a outra. Por isso que é importante que façamos a leitura das duas linguagens. Agora observe outro texto. Observe. Tempos modernos. Esta é muito interessante. Nós temos uma família, né, que está sentada aí no sofá de frente para a televisão. Os filhos, provavelmente, eles têm em mãos aí um aparelho eletrônico, né, um telefone celular, por exemplo. A mãe está com o notebook, o pai também com outro celular. E a criancinha logo abaixo também. E aí o pai diz, né? Eu adoro estes nossos momentos em família. Gente, eu adoro estes momentos nossos em família. Só que os momentos em família são aqueles momentos em que um conversa com o outro, compartilha, né, de seus projetos, ri, tudo isso. Mas olha o que eles estão fazendo. Eles estão aí, né, cada um no seu cada qual. Cada um mexendo no telefone, né, no notebook. Eles não estão compartilhando os momentos que deveriam. Veja que é uma crítica que nós temos aqui nesse texto e que isso só pode ser percebida ou só podemos compreender esse texto como um todo quando nós fazemos uso das duas linguagens. Faltando uma, ficaria difícil nós compreendermos. Então observe, é preciso relacionar as duas linguagens para que vocês possam compreender um texto como um todo. Nesta aula, nós trabalhamos aqui a relação do verbal com o não verbal em textos. Se você quiser assistir a esta e a outras aulas para que você possa aprender mais e mais, acesse a plataforma Eduque e tenham bons estudos!